Meu nome é Sheila Bennett, tenho 30 anos, e há 3 anos venho silenciosamente quitando as dívidas da minha família, centavo por centavo, mês após mês, sem um único agradecimento. Naquele domingo à noite, enquanto o cheiro de frango assado tomava conta da sala de jantar, eu me permiti sonhar. Talvez, só talvez, eles finalmente me enxergassem. Mas mais uma vez meus pais se voltaram para minha irmã, os olhos brilhando de orgulho, antes de se dirigirem a mim com uma frase que cortou o ar como uma lâmina. Você não vale nem metade do que sua irmã é. As palavras ecoaram geladas, enquanto os talheres batiam nos pratos. Minha irmã sorriu, alheia ao peso daquela sentença. Eu apertei o garfo com força, o coração disparado, mas não disse nada. Levantei-me, empurrei a cadeira e saí sem olhar para trás. Eles achavam que me haviam derrotado, mas não faziam ideia do que estava por vir. Algo que os deixaria atônitos, tentando desesperadamente consertar os estragos. Eu já não era mais a filha invisível. Acabará a época de me esconder. Se você já se sentiu ignorado pela própria família, conte sua história nos comentários. E não deixe de se inscrever para acompanhar como essa história vai se desdobrar. Crescer em Fresno, na Califórnia, foi sinônimo de cumplicidade absoluta entre mim e minha irmã. Éramos inseparáveis, como 2 gotas d'água, até que o ensino médio mudou tudo. Na infância passávamos as tardes de verão correndo de bicicleta pela rua, rindo até doer a barriga. Ela trançava meu cabelo, e eu roubava biscoitos extras do pote para ela. Éramos uma dupla, compartilhando segredos debaixo das cobertas, iluminadas pela lanterna que escondíamos dos nossos pais. Eles nos olhavam com o mesmo carinho, sorrindo com orgulho, incentivando cada passo. Mas tudo mudou quando minha irmã começou a tocar violino aos 12 anos. No ensino médio, seu talento se tornou o centro das atenções da família. Ela ensaiava por horas e as notas do instrumento enchiam a casa, enquanto meus pais assistiam fascinados, como se ela fosse a única pessoa no mundo. Sua irmã vai longe, minha mãe dizia, os olhos fixos na partitura. Meu pai concordava, balançando a cabeça, ela tem um dom. Eu ficava à mesa da cozinha com minhas lições de matemática espalhadas, esperando por um olhar, um elogio. Mas seus olhares permaneciam nela, e suas vozes se tornavam mais suaves quando falavam comigo, como se minha existência fosse um detalhe sem importância. Não senti inveja no início. Adorava ouvi-la tocar, ver seus dedos dançarem sobre as cordas. Mas as comparações começaram a surgir insidiosas. Por que você não pode ser mais como sua irmã? Minha mãe perguntou certa vez, o tom cortante, quando tirei um B em ciências. Meu pai completou, ela não desperdiça seu potencial. Eu tinha 15 anos, e aquelas palavras doíram como um tapa. Tentei traçar meu próprio caminho. Entre no clube de informática, mergulhei em programação e análise de dados, coisas que faziam minha mente vibrar. No último ano, ganhei uma competição regional de tecnologia, minha primeira vitória real. Corri para casa, apertando o certificado contra o peito, acreditando que, dessa vez, eles me viriam. Mas quando mostrei à minha mãe, ela deu uma olhada rápida e disse, que bom, Sheila, mas sua irmã tem uma audição para o conservatório semana que vem. Meu pai mal levantou os olhos do jornal, murmurando um bom trabalho, garota. Meu peito apertou, mas engoli a dor e guardei o certificado na gaveta. Não era suficiente. Eu não era suficiente. Com o passar dos anos, a distância só aumentou. Minha irmã perseguia seus sonhos musicais, se apresentando em locais da cidade, seu nome estampado em cartazes. Meus pais a acompanhavam em cada recital, os rostos iluminados de orgulho. Eu fui para a faculdade, me formei em ciência de dados e consegui um emprego em uma empresa de tecnologia em Fresno. Aos 25, tinha um salário estável e uma carreira que me realizava. Ligava para casa esperando compartilhar minhas conquistas, uma promoção, um projeto importante, mas minha mãe sempre desviava a conversa para minha irmã. Ela vai tocar em um festival esse fim de semana, dizia, ou meu pai acrescentava, ela está fazendo nome por aí. Minhas realizações pareciam ruído de fundo, abafadas pela melodia do violino dela. Comecei a perceber o padrão. Todo encontro familiar, toda ligação girava em torno dela. Se eu mencionasse meu trabalho, minha mãe sorria sem entusiasmo e dizia, isso é prático, Sheila, mas a paixão da sua irmã é outra coisa. Meu pai concordava firme, ela tem um dom. Eu assentia forçando um sorriso, enquanto por dentro gritava, por que não me enxergam? Por que meu esforço, minha estabilidade nunca são suficientes? Não queria competir com ela. Só queria ser vista, importar tanto quanto ela. Mas toda vez que achava que havia conquistado seu respeito, eles elevavam o padrão, colocando-a como modelo que eu jamais alcançaria. Quando cheguei aos 28 anos, já havia aprendido a guardar minhas vitórias para mim.
Parei de esperar por elogios, de esperar por atenção. Mas a dor não desapareceu. Cresceu como um nó no peito, apertando a cada comparação. Amava minha irmã, mas não conseguia escapar da sombra que ela projetava, nem da maneira como meus pais a colocavam em um pedestal, enquanto eu ficava invisível aos seus pés. Esse nó estava prestes a se desatar de uma forma que ninguém esperava. Mas na época tudo que eu podia fazer era seguir em frente, torcendo para que um dia eles notassem a filha que estava bem na frente deles. Há 3 anos minha mãe me ligou no meio da noite, a voz trêmula de pânico. Seu sonho de uma década, a floricultura, estava desmoronando. Eu tinha 27 anos, morava sozinha e finalmente me estabelecia como analista de dados. O telefone vibrou na mesa de cabeceira, me arrancando do sono. Sheila, estamos em apuros, ela sussurrou, as palavras entrecortadas, desesperadas. Explicou que a loja, seu orgulho, estava afundando em dívidas. Ela havia pegado empréstimos com agiotas, achando que conseguiria reverter a situação, mas as contas só aumentavam, e agora o banco ameaçava tomar a casa da família. Se isso vazar, vamos ficar destruídos, ela disse, a voz quebrando. Sentei-me na cama, o coração acelerado, tentando absorver tudo. Perguntei por que não contava ao meu pai ou à minha irmã, mas ela me implorou para guardar segredo, dizendo que seria uma vergonha aos olhos deles. Contra minha própria razão, aceitei ajudar. Comecei a transferir dinheiro das minhas economias para cobrir as parcelas, 5.000 por mês, às vezes mais. Não foi fácil. Cortei gastos com jantares, roupas novas, até o café de fim de semana. Minha conta bancária minguava, mas eu me convencia de que era pela família, pelo sonho da minha mãe, pela nossa casa. Todo mês eu fazia a transferência, e ela respondia com um seco: recebi. Obrigada. Nenhuma pergunta sobre como eu estava conseguindo, nenhum agradecimento além daquelas 2 palavras. Achava que dessa forma, ela finalmente me veria, perceberia que eu era quem mantinha tudo em pé. Mas nada mudou. Meus pais continuaram a idolatrarem minha irmã. Suas apresentações de violino dominavam as conversas, mesmo enquanto eu esvaziava minhas economias para salvá-los. Eu visitava a casa deles na esperança de um pouco de reconhecimento, mas o assunto sempre voltava para ela. Sua irmã tem um recital importante esse mês, minha mãe dizia, os olhos brilhando enquanto me mostrava um panfleto com o nome dela em destaque. Meu pai acrescentava, ela está brilhando, Sheila. Eu forçava um sorriso, o estômago em nós, e tentava mencionar minha última conquista, mas a frase morria no ar, engolida pelo eco do violino dela. Projeto no trabalho, um novo modelo de dados que economizou milhares para a empresa. Minha mãe mal olhou na minha direção. Que bom, filha, disse, os dedos já deslizando pelo celular, onde fotos da minha irmã no palco ocupavam toda a tela. Meu pai nem sequer ergueu os olhos do jornal. Continue assim, Sheila murmurou, como se estivesse falando com o ar. Suas palavras eram como uma porta batendo na minha cara, não com estrondo, mas com aquele clique surdo e definitivo de algo que se fecha para sempre. Tentei, uma vez, sentar com minha mãe à mesa da cozinha, pastas cheias de planilhas na mão, números que provavam como poderíamos cortar gastos e salvar a loja. Mãe, precisamos de um plano, comecei, apontando para as colunas de despesas que sangravam nosso futuro. Ela mal tocou nos papéis. Sua irmã tem um concurso regional semana que vem, interrompeu, os olhos já distantes, como se eu estivesse falando de algo tão irrelevante quanto o clima. Ela precisa do nosso apoio agora. Observei as linhas borrarem-se diante dos meus olhos, o esforço de meses dissolvendo-se no ar como fumaça. Meu pai entrou na cozinha, captou o final da frase e acrescentou, sem sequer olhar para mim. Não há distraia com isso agora, Sheila. Ela já tem bastante com o que se preocupar. Engoli em seco, empurrando as planilhas de volta para a pasta. Eles não ligavam que eu carregava o peso deles nas costas, suas dívidas, seu segredo, a casa que desmoronava enquanto eles aplaudiam os arpejos perfeitos dela. Os meses viraram anos, e os pagamentos continuavam saindo da minha conta, silenciosos como um tumor crescendo dentro de mim. Eu acordava no meio da noite, calculando saldos, perguntando-me até quando aguentaria. Enquanto isso, a carreira da minha irmã oscila, apresentações esparsas, cachetes magros, e sempre, a mão estendida para eles. Preciso de mais um mês, só até o próximo show, ela dizia, e eles davam, sem hesitar, como se o dinheiro brotasse do chão. Eu sabia que parte daqueles empréstimos vinha das minhas transferências, do meu suor, das minhas noites sem dormir para fechar orçamentos no trabalho. Mas eles nunca lhe contaram. Em vez disso, a elogiavam a cada nota, como se ela fosse a coluna que sustentava a família.
Ela tem tanta paixão, minha mãe suspirou certa noite, a voz transbordando orgulho enquanto folheava um programa de concerto com o nome da minha irmã em negrito. Meu pai assentiu, os olhos brilhando. Ela é nossa estrela. Fiquei ali em silêncio, o peso do segredo deles esmagando minhas costelas. Quis gritar. Era o meu dinheiro, eram as minhas economias, era a minha vida que eu entregava pedaço por pedaço para mantê-los à tona. Mas não gritei. Apenas assenti, a dor cavando sulcos mais fundos em mim, como um rio secando seu próprio leito. Hoje, olhando para trás, vejo como aquele tempo me moldou. Continuei pagando porque achei que era meu dever. Cada conquista ignorada, cada esforço varrido para debaixo do tapete foi uma rachadura a mais no que restava do meu coração. Eu não era apenas invisível. Era descartável. E mesmo assim, não conseguia parar. Não ainda. Dizia a mim mesma que era pela família. Mas no fundo, ainda esperava, tola desesperadamente, que um dia eles me vissem. Que entendessem o que eu fazia por eles. Essa esperança me mantinha presa, mesmo enquanto me dilacerava. O jantar de domingo passado deveria ter sido uma celebração pela grande apresentação da minha irmã. Em vez disso, foi o estupim. Cheguei à casa da família em Fresno com o estômago já revirando de antecipação, não pela comida, mas pela certeza de que mais uma vez eu seria um pano de fundo. A mesa estava posta com os pratos bons da minha mãe, o ar quente com o cheiro da lasanha que ela fazia só em ocasiões especiais. Sentei-me no meu lugar de sempre, em frente à minha irmã, cujo sorriso iluminava o cômodo enquanto minha mãe lhe entregava uma taça de vinho. A sua última vitória, minha mãe ergueu seu copo, o orgulho transbordando em cada sílaba. Meu pai ecoou, a voz rouca de emoção. Você nos faz tão orgulhosos. Forcei um sorriso, tentando encontrar uma brecha para contar minha própria notícia. A promoção que havia conquistado depois de meses de noites em claro, de projetos entregues antes do prazo, de sacrifícios que ninguém ali sequer suspeitava. Mas antes que eu abrisse a boca, minha mãe virou-se para mim, os olhos estreitos como lâminas. Sheila, você deveria aprender com a determinação da sua irmã, cortou, a voz afiada. Você não é nem metade da mulher que ela é. Meu pai anuiu, acrescentando, casual como um comentário sobre o tempo. Ela tem ambição. Você só tem um emprego. As palavras me atingiram como um soco no plexo solar, roubando meu fôlego. Minha irmã nem piscou, apenas tomou um gole de vinho, um sorrisinho de canto de boca se formando, como se ela já soubesse que aquelas palavras doeriam mais do que qualquer faca. Fiquei paralisada, o garfo pairando sobre o prato intocado, a lasanha agora um borrão diante dos meus olhos. Meu coração batia tão forte que pensei que eles ouvissem, mas ninguém notou. 3 anos. 3 anos pagando dívidas que não eram minhas, adiantando parcelas para que eles não perdessem a casa, abdicando de viagens, de cursos, de uma vida que poderia ter sido minha. E ali estava eu reduzida a uma sombra, a uma decepção, enquanto eles brilhavam por ela. Olhei para minha mãe, o rosto iluminado pelo reflexo do orgulho que só existia para outra filha. Para meu pai, cujos olhos não se desviavam da estrela da família. Eu era transparente. Minhas economias, meu suor, minhas noites sem dormir, tudo apagado pelo brilho do violino dela, pela ilusão de que ela era quem nos mantinha unidos. O ar ficou denso, sufocante, mas meu rosto permaneceu impassível. Não lhes daria o prazer de me ver quebrar. Levantei-me, o arrastar da cadeira no chão soando como um grito. Preciso tomar um ar, murmurei. Minha mãe mal levantou os olhos. Não faça cena, Sheila disse, como se eu fosse uma criança birrenta. Meu pai nem sequer olhou na minha direção. Deixa ela, resmungou, já voltando sua atenção para a filha que importava. Minha irmã arqueou uma sobrancelha, como se minha saída fosse mais um capricho sem importância. Peguei minha bolsa e saí, a porta fechando-se atrás de mim com um estalo que ecoou como um ponto final. O ar fresco da noite bateu em meu rosto, mas não apaziguou o fogo que queimava por dentro. Dirigi para casa com as mãos apertando o volante, as palavras deles martelando minha mente, sua indiferença como veneno nas veias. Eu havia carregado o fardo deles, salvado o que restava do orgulho deles, e ainda assim, para eles, eu era menos. Foi naquele momento, com as luzes da cidade passando em borrões pela janela, que soube, estava acabado. De volta ao meu apartamento, sentei-me à escrivaninha, a tela do laptop e a única luz no quarto. Os dedos tremiam enquanto abria o e-mail e começava a digitar. Não poupei ninguém, mãe, pai, irmã, todos no mesmo campo de destinatários. Não haveria mais segredos. Escrevi sobre os 3 anos de pagamentos silenciosos, cada transferência que fiz para quitar os empréstimos da minha mãe, cada sacrifício para que a loja não fechasse as portas. Descrevi as noites em claro,
equilibrando contas para que eles não perdessem a casa enquanto aplaudiam cada nota que ela tocava. E então finalmente soltei as palavras que havia engolido por tanto tempo. Chega, não pagarei mais um centavo. Não carregarei mais esse peso por vocês. Estão por conta própria agora. Cliquei em enviar. O coração batia tão rápido que pensei que fosse explodir. Fechei o laptop com um estalo. Não havia volta. Pela manhã, meu telefone não parava de vibrar. Chamadas perdidas da minha mãe, mensagens do meu pai, até uma ligação da minha irmã. Sheila, como você pôde fazer isso conosco? Minha mãe escrevia as palavras entrecortadas por pontos de exclamação, como se eu fosse a traidora. Meu pai era mais suave, quase suplicante. Vamos conversar, filha. Isso não é você. A mensagem de voz da minha irmã foi a pior. Acusações veladas, o tom afiado como uma lâmina. Como ousa nos expor assim? Você sempre foi egoísta. Olhei para a tela, as notificações se acumulando, mas não respondi. Não depois de anos esperando que eles me vissem. Não depois de ter sido a sombra que os mantinha de pé. Desliguei o telefone e recostei-me na cadeira. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer mensagem. Pela primeira vez em anos, senti o peso das expectativas dele se dissolver, substituído por uma clareza cortante, quase dolorosa. Eu não era mais o plano B. Eu estava livre. O café estava quente entre minhas mãos, mas o calor não chegava aos ossos. Jade observava meu rosto enquanto as palavras dela pairavam no ar, pesadas como chumbo. Eles venderam a casa. A xícara tremeu levemente quando a coloquei sobre a mesa. Não por surpresa, eu já sabia no fundo que esse dia viria. Mas pela ironia cruel de tudo aquilo. A mesma casa que eu tinha salvado da execução hipotecária com meus primeiros cheques de bônus. As mesmas paredes que abrigaram minhas noites em claro, estudando enquanto eles dormiam, sonhando com um futuro que nunca seria deles. Agora reduzida a um anúncio no mercado imobiliário, mais uma transação em uma vida cheia de transações vazias. Eles não te avisaram? Jade perguntou, mas já conhecia a resposta. Balancei a cabeça, os dedos apertando o celular no bolso. Não havia mensagem. Nenhum pedido de desculpas tardio, nenhuma explicação entrecortada. Apenas o silêncio que sempre falava mais alto do que qualquer palavra. E minha irmã? Perguntei, embora não quisesse saber. Jade hesitou, como se medisse o peso da verdade antes de entregá-la. Ela está em Portland, morando com os amigos, dizem. Os shows ainda não voltaram, e fez uma pausa, os comentários sobre você sumiram. Acho que encontrou outro vilão para a história dela. Uma risada seca escapou dos meus lábios. Claro que tinha. O mundo dela sempre precisava de um culpado, e eu havia sido o mais conveniente por muito tempo. Mas agora eu era apenas uma sombra no passado deles, um nome que já não servia para nada. Olhei pela janela do café, onde o sol de Fresno queimava as calçadas com uma intensidade que parecia dizer: isso aqui é real, isso aqui é seu. Não havia mais espaço para a culpa que eles tentavam me empurrar. Não havia mais espaço para a menina que acreditava que amor se media em sacrifícios. Você está bem? Jade murmurou, como se lesse o turbilhão atrás dos meus olhos. Respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões de uma maneira que há anos não acontecia. Estou, respondi, e pela primeira vez, não era uma mentira. Porque a dor ainda estava lá, é claro. A traição deles não desapareceria como mágica. Mas ela não me definia mais. Não como antes. A promoção havia chegado uma semana após eu bloquear os números deles. O CEO me chamou ao escritório, sorrindo enquanto deslizava o contrato pela mesa. Sheila, você não é só uma peça-chave aqui. Você é a arquiteta do nosso futuro. Aquelas palavras simples, diretas, haviam queimado mais fundo do que qualquer elogio que eu já tivesse buscado nos olhos deles. Agora eu tinha uma equipe, um projeto que levava meu nome, uma conta bancária que pela primeira vez refletia meu trabalho, minhas escolhas. E acima de tudo, uma quietude interior que nem mesmo as notificações silenciosas do meu telefone conseguiam perturbar. Eles vão tentar voltar, Jade advertiu, como se precisasse dizer. Quando a vida apertar de novo, quando precisarem de algo. Você sabe disso. Eu sabia. E era exatamente por isso que quando meu celular vibrou naquela noite, com um número desconhecido e uma mensagem que começava com Sheila, somos nós, eu não senti nenhum pingo de hesitação. Apaguei sem ler. Porque algumas pontes não são feitas para serem reconstruídas. Algumas queimas são necessárias para que a gente finalmente veja a luz. Era o ato mais radical de amor próprio que já havia praticado. Não era sobre vingança ou indiferença. Era sobre reconhecer que às vezes, a lealdade mais importante é a que devemos a nós mesmos.
A casa que eu havia salvado da execução hipotecária por anos, aquela que guardava minhas memórias de infância entre as paredes, agora estava nas mãos do banco. Eles não conseguiram manter as prestações sem o meu dinheiro, e o sonho ruíra como um castelo de cartas. Minha mãe, que antes enchia a sala com o perfume das flores que arranjava, agora passava horas dobradas sobre si mesma em um apartamento minúsculo, tentando salvar os restos de um negócio que já não existia. Meu pai, sempre de poucas palavras, trocou orgulho pelo cansaço de um emprego de meio período em uma loja de ferragens, onde o salário mal dava para o aluguel. Jade me contou tudo isso enquanto eu mexia ao café, sentindo o peso da culpa, mas não o suficiente para voltar atrás. Suas escolhas os levaram até ali, não as minhas. E então havia minha irmã, a estrela da família, cuja carreira como violinista desabara como um avião sem combustível. O escândalo que armara nas redes sociais, me chamando de egoísta, havia queimado todas as pontes que ainda lhe restavam. Os promotores a viam como instável, os convites secaram. E agora ela dividia o sofá-cama no apartamento dos meus pais, dando aulas esporádicas em um centro comunitário enquanto amargava o gosto de sua própria queda. Jade me mostrou uma publicação sua, cheia de amargura, culpando a deslealdade da família por seus fracassos. Li sem pestanejar. Não doía mais. Porque eu já havia carregado seus sonhos por tempo demais, e agora finalmente carregava os meus. Enquanto isso, minha vida seguia em uma trajetória que eles nunca imaginaram para mim. O projeto de Machine Learning com Jeff me colocará no radar da empresa, e a promoção a cientista de dados sênior veio com um peso novo, o de liderar, de inovar, de ser ouvida. As reuniões com executivos, as apresentações de modelos que revolucionavam negócios, o respeito que conquistara, tudo isso era um contraste gritante com o silêncio ao qual me condenaram. Uma noite Jeff ergueu seu copo em minha direção e disse, para Sheila que não conhece limites. Ri sentindo o calor das palavras dele como um bálsamo para cicatrizes que ainda doíam. Mas era mais do que isso, era a prova de que eu não precisava mais do aplauso deles para saber meu valor. Até que chegou o e-mail. Uma oferta de uma das maiores empresas de tecnologia de Sacramento, com um salário que fazia meu atual parecer troco de café e a chance de liderar pesquisas de ponta em inteligência artificial. Reli a proposta várias vezes, imaginando uma cidade nova, um começo onde Sheila não fosse sinônimo de a filha que falhou ou a irmã que abandonou. Mas deixar Fresno não era simples. Era ali que eu havia me reinventado, onde Jade e Jeff se tornaram minha família de escolha. As ruas, os cafés, o cheiro de terra após a chuva, tudo me puxava para ficar, como se provar algo àquela cidade fosse o mesmo que provar a mim mesma. Mas Sacramento sussurrava algo diferente. Um lugar onde eu poderia ser apenas eu, sem o peso das expectativas alheias, sem a sombra de um passado que me definia pelo que não conseguia ser. Contei isso a Jade numa noite, minha voz baixa. Tenho medo de começar do zero, mas tenho mais medo de ficar presas às mesmas paredes. Ela segurou minha mão sobre a mesa firme e disse, você já se reconstruiu uma vez. Fazer de novo vai ser mais fácil. E foi aquela certeza, aquela fé inabalável que ela tinha em mim, que transformou a decisão de um salto no escuro em um passo natural adiante. Não falei com meus pais nem com minha irmã desde que bloqueei seus números. Jade mencionava de vez em quando que eles perguntavam por mim, que tentavam contatos indiretos através de conhecidos. Mas eu não estava pronta para reabrir aquela porta. Suas vidas haviam desmoronado, e uma parte de mim ainda sentia o fantasma daqueles risos sob cobertores, dos segredos sussurrados à luz de lanternas. Mas aquela família não existia mais. No lugar dela havia apenas pessoas que me viam como um cheque, um salva-vidas, um sacrifício ambulante. A oferta de Sacramento era mais do que um emprego. Era uma saída de emergência daquela narrativa. Uma chance de escrever minha história com minhas próprias mãos. Ainda não havia aceitado. Mas enquanto olhava pela janela do meu apartamento, a linha do horizonte de Fresno refletindo as luzes que já não me pertenciam, senti o peso da possibilidade. Ficar era seguro, conhecido. Ir embora era liberdade, o direito de ser vista pelo que era, não pelo que eles queriam que eu fosse. 6 meses depois, estava de pé no meu apartamento em Sacramento, com a Skyline brilhando além da janela como um mapa de tudo que eu havia ousado sonhar. Aceitei a oferta, empacotei minha vida em caixas e deixei para trás não apenas uma cidade, mas uma versão de mim mesma que já não servia. Agora, como pesquisadora sênior em inteligência artificial, meus dias eram uma mistura de desafios que me eletrizavam: liderar uma equipe, apresentar em conferências, moldar projetos que empurravam os limites do possível. Encontrei um café favorito à beira do rio, onde o barista já sabia meu pedido, e passei a correr pelas manhãs,
o ar frio limpando minha mente como um reset. Pela primeira vez acordava leve. Não havia mais o fardo das expectativas deles, nem a conta infinita de dívidas emocionais que nunca seriam pagas. Minha irmã ainda postava suas lamentações online, culpando o mundo, menos a si mesma e por seu fracasso. Meus pais seguiram em seu apartamento apertado, a loja de flores da minha mãe agora apenas uma placa desbotada atrás de tábuas pregadas. Jade me atualizava, mas eu já não perguntava. Não por indiferença, mas porque sua história não era mais minha cruz. No trabalho, eu era respeitada. Minhas ideias eram ouvidas. Quando minha equipe comemorou o sucesso de um projeto inovador, fui eu quem estava no centro, rodeada por pessoas que me viam pelo que eu fazia, não pelo que deixei de ser. Jade veio me visitar no mês passado, e seu riso encheu meu apartamento enquanto preparávamos o jantar. A você, Sheila, ela disse, erguendo a taça, por ter construído esta vida. Bati meu copo no dela, sentindo a verdade daquele brinde se assentar em mim como uma segunda pele. Levei anos perseguindo o amor deles, amarrando meu valor a migalhas de aprovação que nunca eram suficientes. Mas em Sacramento aprendi a me medir por outros padrões, meu trabalho, minha resiliência, as escolhas que me trouxeram até ali. A dor da rejeição deles não havia desaparecido completamente, afinal, cicatrizes não somem, apenas perdem a capacidade de sangrar. Mas ela já não me definia. Olhando para trás, via como seu favoritismo condicional me moldara, sim, mas também como me ensinou a não depender de ninguém para validar minha existência. Cortar laços não foi um ato de ódio. Foi a decisão mais clara de que eu já não cabia em suas narrativas distorcidas, e que minha história merecia páginas novas. Para quem olha de fora e julga, digo, família não é uma dívida eterna. Se aqueles que deveriam te amar te fazem sentir pequeno, se exigem seu sacrifício enquanto nada oferecem em troca, caminhar para longe não é traição, é sobrevivência. E às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é escolher a si mesmo, mesmo que isso signifique queimar as pontes que queimam você por dentro. Foi a batalha mais árdua que já travei, mas cada passo longe deles me devolveu o fôlego que eu nem sabia que havia perdido. Descobri que meu valor não se mede pelo peso de seu silêncio ou pela moeda barata de um afeto condicional. Ele existe inteiro e inegociável, independentemente de quem escolhe ignorá-lo. E se hoje eu respiro um ar que não cheira a culpa nem a chantagem emocional, é porque ousei construir um lugar onde minha existência não é uma concessão, mas uma certeza. Não é fácil soltar as mãos daqueles que, mesmo ferindo, ainda ecoam como lar na memória. Mas saiba disto, você não é obrigado a carregar no peito o altar de quem nunca se ajoelhou para te ver. A vida que merece ser vivida não é aquela que você sufoca para agradar, mas a que floresce quando, finalmente, você para de pedir permissão para ocupar espaço. Escolha-se, não por egoísmo, mas por justiça. Porque ninguém, nenhum laço, nenhuma tradição, nenhum sempre foi assim tem o direito de roubar de você a chance de ser donos dos próprios dias. E quando a dúvida bater a porta, lembre-se, as pessoas que verdadeiramente te amam não vão te fazer escolher entre elas e sua paz. Elas serão sua paz. O resto? São lições disfarçadas de adeus. E às vezes, o adeus é só o começo.